Bom dia, irmãs e irmãos. Nesta manhã eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas para a nossa reflexão. Então vou ler no livro dos Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26, que dizem assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Aqui em nosso texto nós vemos o apóstolo São Paulo e seu amigo, companheiro de viagem missionária. Esta era a segunda viagem missionária do apóstolo São Paulo. E eles, na orientação do Espírito Santo, foram à cidade de Filipos. Lá pregaram a boa nova de salvação, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e libertaram uma moça que tinha um espírito de adivinhação. Não se importaram, porque eles poderiam ser perseguidos por isso, mas importava fazer o bem e libertar aquela moça desse espírito maligno. E por isso eles foram pegos, foram açoitados e levados à prisão. Mas os dois homens de Deus não murmuraram, não se queixaram, não protestaram, mas antes oravam a Deus e cantavam hinos de louvor a Deus. Quando o Senhor fez acontecer um grande terremoto, sacudindo aquele cárcere e libertando a prisão de todos, dos dois homens de Deus e dos outros prisioneiros. Nós vemos aqui, irmãos e irmãs, o valor do louvor, da oração. Os dois homens de Deus, eles cantavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, e veio o livramento. O Senhor libertou os seus filhinhos da prisão. Então nós devemos cantar hinos a Deus, louvar a Deus, falar com Deus através das nossas orações, ter o nosso momento devocional. É importante. Olha, eu lembrei do querido irmão Chuca, de saudosa memória. Ele gostava muito daquele texto em que o rei de Judá, Josafá, se viu cercado por 3 reis. E eles estavam dispostos, esses 3 reis, a invadir o seu reino e causar um dano terrível a ele e todo o povo. Aí o homem de Deus, o rei Josafá, ele foi à casa de Deus, conforme o Senhor orientou, não é? Ensinou, e lá ele buscou o Senhor. E a resposta chegou: vocês vão para o campo de batalha, cantem hinos, louvem ao Senhor Deus, e vai chegar o livramento. E foi isso que eles fizeram. Antes da batalha, antes do confronto com o inimigo, eles já estavam louvando a Deus, glorificando a Deus. Antes mesmo de acontecer o livramento, eles já estavam louvando a Deus. E Deus então resolveu tudo para o seu povo. Criou uma situação em que esses 3 reis se confrontaram entre si e tudo foi resolvido. E aconteceu esse grande livramento. Graças a Deus. O louvor ao Senhor abre portas, traz libertação, traz a provisão de Deus, traz a bênção de Deus. Graças a Deus. Assim também,
os servos de Deus, Paulo e Silas, cantavam e oravam a Deus. E veio e chegou o livramento, a bênção de Deus. Graças a Deus. Vamos seguir esse exemplo maravilhoso e cantar louvores a Deus, orarmos a Deus, mesmo em meio aos momentos difíceis, às adversidades, às situações mais complicadas. Vamos continuar louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor Deus, orando a Deus, que o livramento, a bênção virá para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém. Agora eu quero orar com as irmãs e com os irmãos. Deus nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor por todas as tuas bênçãos, pela tua provisão, pela provisão das nossas necessidades, das coisas que são importantes. Recebemos das tuas mãos de uma maneira tão bondosa, tão generosa, por isso somos gratos ao Senhor. Também te louvamos e bendizemos o teu nome pelo teu livramento. Oh, meu Pai, nós temos visto, percebido a mão do Senhor agindo a nosso favor em momentos de perigo. O Senhor nos guarda, nos livra do mal, nos dá, Senhor meu Deus, o escape naquele momento decisivo. Por isso nós somos gratos e louvamos e bendizemos o teu nome. E assim que nós queremos viver todos os dias que o Senhor nos der, sob os seus cuidados, recebendo a provisão do Senhor e o livramento, a bênção do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia!